Boa tarde, meu nome é Ivan, sou professor de matemática da rede estadual e hoje eu vou estar fazendo um vídeo aí para o pessoal do segundo ano do ensino médio, né? Vocês pegaram o caderno do aluno aí na escola, começaram a fazer as atividades e aí talvez possa ter surgido algumas dúvidas sobre esse assunto que é um pouco novo, né? Chamado matrizes. Então, nessa primeira aula eu vou estar falando aí um pouquinho sobre o que é matrizes e depois eu vou estar fazendo aí os próximos vídeos em cima das atividades, né? Então, oriento vocês aí a estar pegando o caderno do aluno e assistindo o vídeo com o caderno, né? Fazendo as atividades juntamente aí, né? Assiste o vídeo e faz as atividades, tá joia? Então, vamos lá. Aula de hoje, introduções sobre matrizes. O que é matrizes, tá? Então, matrizes é uma maneira matemática de eu escrever um conjunto de números, tá joia? Então, quando eu tenho um conjunto de números, um conjunto de dados, e eu escrevo ele numa estrutura, né, chamada, uma estrutura específica, essa estrutura eu vou chamar de matrizes. Então, na verdade, é uma maneira de eu escrever esses dados, ou seja, organizar esses dados, tá? Para quê? Para mim poder manipular esses dados aí, tá joia? Então, é uma estratégia, vamos dizer assim, matemática, de escrever um conjunto de dados onde eu posso depois fazer manipulações, ou seja, posso operar esses dados, tá? Depois a gente vai ver aí que a matriz é usada aí nas computações, na área da computação e outras áreas aí de programação, tá joia? Por quê? Porque é mais fácil uma máquina entender essa estrutura que é chamada de matriz, tá bom? Então vou dar um exemplo do que é matriz, depois a gente vai estudar cada elemento da matriz, tá joia? Então, a matriz, a gente representa ela ou entre essas chaves, né? Ou entre parênteses. Então, posso representar tanto assim quanto assim. Então, vou colocar alguns números aqui para vocês verem, né, um exemplo de matriz. Então, eu coloco aqui, por exemplo, 3, aqui 2, aqui 4 e aqui 0. Tá? Aqui 2, aqui 3, aqui 1 e aqui 6, por exemplo. Então, isso aqui é uma matriz? Sim, é uma matriz. Por quê? Está escrita entre chaves e os números estão dispostos em linhas e em colunas. Tá joia? Então, não sei se vocês repararam aqui, ó, mas um está na frente do outro, eles estão seguindo uma linha. Esse aqui é a segunda linha. Aqui a primeira coluna e a segunda coluna, tá? E aqui a mesma coisa. Ou seja, né, eu já começo aí a olhar matrizes sabendo quantas quantidades de linha ela vai ter e quantas colunas ela vai ter, tá joia? Então vamos agora um pouco para a representação matemática, ou seja, a notação matemática de uma matriz. Então a primeira coisa, eu preciso dar um nome para essa matriz, tá? Vou chamar essa matriz aí de matriz A. Então, o que eu acabei de escrever aqui? Que a minha matriz A é igual a essa estrutura aqui. Então, essa estrutura, deixa eu apagar essa aqui, ó. Essa estrutura aqui é chamada de matriz. E sempre, quando a gente vai dar um nome para a matriz, ela vai vir aí com um número maiúsculo, com uma letra maiúscula. Tá joia? Então, vamos pensar o seguinte, nessa estrutura chamada matriz, que tem por nome A, existe aqui alguns números dentro dela, tá? Esses números, ou cada númerozinho desse, eu vou chamar de elemento da matriz, tá bom? E a história é o seguinte, se a matriz chama azão, cada elemento vai chamar azinho, tá bom? Então esse cara é um azinho, 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 tá? Vamos supor que a matriz seja chamada de Bzão. Então, esses carinhas seriam um Bzinho, um Bzinho, um Bzinho e um Bzinho. Tá joia? Mas, professor, como é que você vai diferenciar esse azinho desse azinho? Vocês concordam comigo que eles são diferentes? São diferentes. Então, eu vou representar esses azinhos
conforme a linha que ele tiver e conforme a coluna que ele tiver. Então, deixa eu escrever aqui, ó, coluna. Beleza? Então, vamos entender um pouquinho disso. Isso aqui eu vou chamar de linha. Então, ó, uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, independente da matriz que eu tenho. Primeira coluna, segunda coluna. O elemento que estiver, né, nesses encontros de uma linha com uma coluna, vai ter que ter um elemento aqui chamado azinho, tá? Então, vamos chamar esse elemento 3 de um azinho específico. Que azinho vai ser? Qual é a linha que o 3 está? Ele está na primeira linha ou na segunda linha? Ele está na primeira linha. E ele também está na primeira coluna. Então, esse elemento 3 aqui, ó, ele está no lugar de um azinho chamado A11. Então, vamos escrever os outros, depois vamos identificar aí quem desses números é a linha e quem desses números é a coluna. Tá bom? Então, esse elemento aqui, ó, elemento 2, ele corresponde ao elemento que está na linha 1, né? Está na primeira linha, e está na segunda coluna. Então, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, vamos fazer mais um aí, vamos ver se vocês já pegaram qual que é a ideia aí de como escrever um número de cada matriz, tá? Como escrever o elemento de cada matriz. Então, esse cara aqui, ó, ele está na primeira linha? Não. Ele está na segunda linha e na primeira coluna. Então, ele está na segunda linha e na primeira coluna. Olha lá, então ele é o Azinho 2, 1. Segunda linha e primeira coluna. E esse elemento aqui, como é que ele vai ser? Tá? Que elemento vai ser esse? Esse elemento corresponde ao elemento Azinho, segunda linha e segunda coluna. Tá joia? Então, o que acontece? Numa matriz A, todos os elementos aqui dentro são chamados de azinho, só que cada elemento é um azinho diferente, ou seja, ele ocupa uma linha e ocupa uma coluna, tá bom? Então a gente chama esses elementos azinhos aqui dentro, eles têm que corresponder a uma linha e a uma coluna. Então o I aqui, ó, ele é o número da linha que esse elemento tá ocupando. E o J é a coluna que esse elemento está ocupando. Então, por exemplo, o elemento 3, ele é o Azinho, linha 1, coluna 1. Então, ele é o elemento A11. Então, poderia escrever aqui que 3 é igual ao elemento A11. O elemento 2 é igual a linha 1, coluna 2. O elemento 4, linha 2, coluna 1. E o elemento 0, linha 2, coluna 2. Tá? Por que isso, professor? Tá? Por que essa coisa difícil aí? Que na verdade não é tão difícil assim. Porque é uma maneira de eu especificar qual elemento que eu quero. Então, por exemplo, eu dou uma matriz para você e falo assim, eu quero o elemento, eu quero que você pegue, né? Quando a gente está programando aí por um computador entender, por exemplo, eu quero que ele pegue o elemento 4 da linha 4, coluna 5, por exemplo. E eu quero que ele faça uma conta com outro determinado elemento. Então, essa maneira de diferenciar aqui a linha e a coluna é uma maneira de eu diferenciar cada númerozinho dentro da matriz, tá? Então, vamos voltar um pouquinho. Resumidamente, essa estrutura, né, essa forma de organizar os números é chamado de matriz. Todo nome de uma matriz vai ser dado por uma letra maiúscula. Se a letra da matriz é chamada de A, azão,
cada elemento da matriz é chamada de azinho, tá? E aí eles vão diferenciar conforme a linha que ele tiver e conforme a coluna que ele tiver. Por exemplo, o elemento 3, ele corresponde ao elemento azinho 1, 1, porque está na linha 1, coluna 1. Tá joia? Então, é isso que a gente tem que entender, que a matriz é essa estrutura, cada elemento, cada número aqui dentro é um elemento, e a gente diferencia esses elementos conforme a linha e a coluna onde ele se encontra, tá? Então agora, para dar continuidade, vocês viram aqui, vocês perceberam que a minha matriz, ela tem quantas linhas? Ela tem 2 linhas e tem quantas colunas? Também 2 colunas, tá? Aonde que eu vou escrever isso para ficar claro que a minha matriz é uma matriz de 2 linhas e 2 colunas? Eu vou escrever aqui no cantinho da minha matriz, tá? Então eu vou escrever assim, ó, 2x2. O que isso significa? Quantidade de linha versus quantidade de coluna que essa matriz possui. Tá joia? Então no cantinho aqui, não precisa ter, né? Quando a gente desenha a matriz, não precisa ter esses valores, mas eu sei que são 2 linhas e 2 colunas, tá? Dentro dos elementos, né, dentro da matriz, os elementos eu chamei de linha, chamada de I, e J, a coluna do elemento. Mas quando eu estou falando de matrizes, esses caras aqui eu não posso chamar de I e de J. Por quê? I e J são os elementos dentro da coluna, dentro da matriz. Então aqui fora, né, quando eu me refiro a uma matriz, eu tenho que chamar de uma outra letra. Então eu escrevo aí, por exemplo, M e N. M vai ser linha e N vai ser a coluna da matriz. Tudo bem? Ah, professor, tá meio difícil. Então vamos lá. Por que todas essas anotações? Por conta disso aqui, ó. Vou apagar aqui e eu vou definir o seguinte. Eu vou escrever uma coisa, ó. Escreva uma matriz Bzão, tá? Uma matriz Bzão, onde cada elemento dela, dentro dela vai ser um bizinho. Opa, vamos escrever para cá, ó. Fica mais fácil, melhor para a câmera, né? Uma matriz Bzão, onde cada elemento é um Bzinho e J, sendo aqui M por N, tá? Ó, então eu tô falando que a matriz vai ser chamada de Bzão, tá? Opa, deixa eu colocar aqui um igual, né? Puxar um pouquinho aqui, ó. Então a matriz Bzão vai ter elementos lá dentro chamado Bzinhos e ela vai ser aqui, ó, M por N, tá? Onde? Né? Onde ou tal que, né? Eu vou colocar uma restrição. Então eu sei que a estrutura da minha matriz, ela vai ser representada por isso aqui, tá joia? Aí eu escrevo assim, ó. Esse carinha aqui, ó, esse I aqui, opa, cada Bzinho, cada B e J, vai ser igual a I mais J. Tá bom? E esse M e esse N aqui, ó, vai ser 3 e 2. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Eu consigo simplificar, né, toda aquela estrutura. Eu escrevendo, né, em forma de uma sentença aqui matemática, eu consegui já representar toda aquela estrutura que é a chamada matriz. Como assim, professor? Ó, vamos ver.
como será essa matriz que eu estou representando aqui? Eu estou falando o seguinte, ó, a matriz chama B, joia? Ela vai ter quantas linhas e quantas colunas? Então tá aqui, ó, vai ter 3 linhas, né, porque M é igual a 3, e vai ter 2 colunas. Então ela vai ter uma coluna aqui, outra coluna aqui, vai ter uma linha aqui e uma linha aqui, certo? Quantos elementos ela vai ter? Ela vai ter um elemento aqui, um outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui. Ou seja, ela vai ter 6 Bzinhos. B, B e B, e aqui também B, tá? Então, 6 elementos. Vou apagar aqui esses tracejados, ó. Fazer bonitinho, né? Então, pera aí, ó. B, o elemento B, B e B. Só que o professor falou agora há pouco que cada Bzinho desse preciso diferenciar, certo? Então, esse elemento aqui, ele é o elemento que está na linha 1, coluna 1. Esse elemento está na linha 1, coluna 2. Linha 2, né? 1, 2 linhas, 3 linhas. Eu posso até pôr o 3 aqui. Esse também está na linha 2. Esse também na linha 3. Coluna 1. Todos na coluna 1 aqui. Coluna 2. Todos na coluna 2. Então agora, ó, distribuir quem são os elementos. Aonde eu vou olhar para saber qual númerozinho está aqui dentro? Eu vou olhar para essa continha aqui. Então, sempre que existir uma definição de uma matriz, eu vou ter uma continha dessa me falando como eu devo fazer a conta para encontrar cada elemento dessa matriz. Tá joia? Então, vamos lá, ó. O que ele fala? Vamos supor que eu pego esse B11. Ele fala para mim pegar o elemento que está na linha e somar com o elemento que está na coluna. Então, ó, qual é o elemento meu que está na linha? 1. Qual é o elemento que está na coluna? 1 também. Então, quando eu somar esses dois elementos, eu vou ter o número 2. Ou seja, ele está querendo me dizer que o elemento B11 está na matriz... Opa! O elemento B1 é o número 2. Então, esse cara aqui, ó, ele é o número 2. Vamos fazer os demais aqui? B12. Basta somar a linha com a coluna. Então, eu tenho o 3, certo? Então, esse cara aqui é o 3. Vamos fazer só mais um aqui, ó. B21. 2 mais 1, também é 3. E aí, sucessivamente, é só ir fazendo a continha com o I e o J que eles deram aqui na operação. Então, sempre quando fizerem uma definição de matriz e pedir para vocês escreverem a matriz que ele está falando, vocês vão fazer isso. Vai montar a estrutura da matriz, vai desenhar cada elementozinho aqui, vai pegar cada elemento e vai fazer a continha que eles estão pedindo. Tá joia? Então aqui, ó, para a gente completar, o que acontece aqui, ó? 2 mais 1, 3. Nem preciso fazer mais lá, ó. B22, 2 mais 2. 4. 3 mais 1, 4. 3 mais 2, 5. Ou seja, essa matriz aqui, ó, B e J, 3 por 2, onde B e J é igual a I mais J, corresponde a qual matriz? A esta matriz aqui, tá joia? Então isso é um pouco aí a respeito desse assunto que a gente vai começar a trabalhar no segundo ano do colegial, tá joia? Então o assunto aí é matrizes e um pouco aí sobre definir matrizes, que vai ser a próxima atividade 1 aí. Então eu volto explicando aí a letra A na atividade 1 no próximo vídeo, tá joia? Um abraço aí para vocês.